Pai. Renova-nos, ó Deus, em Tua palavra. Fala conosco nesta noite, ó Deus, que possamos sentir o Teu poder, a Tua graça, que o Senhor possa agir aqui em nosso meio. Fica conosco, ó Deus. Abençoa os ofertantes e missa fiéis. Abençoe essa igreja aqui nesta noite. Abençoe o nosso pastor, dê saúde, sabedoria, Pai. Fica conosco, Deus. Quando nós te pedimos, te rogamos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente crer. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Deus abençoe cada um dos irmãos. Essa noite de domingo, noite que antecede o culto de Santa Ceia. Domingo que vem é a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, dia 9 de junho. Ontem nós estivemos lá em Aranhas, que é um município de Brumadinho. Estivemos com os irmãos, alguns irmãos daqui da região. Tivemos um bom tempo na presença do Senhor. Foi um culto avivado, culto alegre. Foi abençoado por Deus. Amém. Né? Graças a Deus. No livro de Marcos, capítulo 16, verso 17, está escrito assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê, irmão? Amém. Graças a Deus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Amém. Amém? Amém. Estes sinais, que sinais? Os mesmos que estavam sendo feitos em Jesus Cristo. Os mesmos que estavam sendo realizados através do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que esses sinais continuariam acontecendo, mas através daqueles que crescem. Amém. Pois tudo é possível àquele que crê. Amém. Por isso que o irmão Branham sempre gostava desse pequeno hino: somente crê, somente crê.
tudo é possível ao que crê. Estes sinais, que sinais? Os mesmos que foram feitos através de Jesus. Os mesmos que foram feitos no ministério do Senhor Jesus Cristo. Em meu nome, aí está, o maior de todos os nomes. Porque debaixo do céu e em cima na terra, não há outro nome dado entre os homens, pela qual possamos ser salvos. E este nome é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse nome expulsa-se demônios. Nesse nome é possível falar novas línguas. Nesse nome é possível que, se uma víbora, uma serpente ou um escorpião acidentalmente picar um filho de Deus, pode acontecer que este filho de Deus nem saiba que foi picado, porque ele está coberto com a proteção do sangue do Senhor Jesus Cristo e carrega o nome do Deus Todo-Poderoso. Se beberem alguma coisa mortífera, isto é, se acidentalmente beberem alguma coisa que lhe faria dano ao seu próprio corpo, à sua própria vida, ou alguém fazendo mal inconscientemente bebendo, nem lhes faria dano algum. Amém, irmãos? Porque estamos cobertos com o manto do Senhor Jesus Cristo. E então, nesse nome podemos impor as mãos sobre os enfermos e os curarem. Sem muita fantasmoscaria, sem muita brincadeira, sem muita pirotecnia, mas dentro de um conceito bíblico, onde as pessoas podem ser ajudadas. Não comprando cura e nem vendendo cura. De graça recebei, de graça dai. Amém? Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Senhor por esta escritura nessa noite. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta porção da palavra que o Senhor nos deu nessa noite. E que o Senhor possa nos ajudar pelo tema que nós vamos dar nessa noite. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, porque vamos falar de algo que vai atingir a igreja, vai atingir nós mesmos nessa noite, para a vergonha nossa, na verdade. Perdoa nossos pecados, nossos erros, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Como os irmãos ouviram a gente falar, notificar, noticiar sobre o encontro regional de ministros da mensagem do Triângulo Mineiro, que foi decidido lá em Itumbiara. Foi decidido no encontro regional de Itumbiara agora no mês de maio. Foi decidido que o próximo vai ser em Uberaba, lá no pastor Idilamar. Então eu não pude nesse encontro de Itumbiara, porque foi na mesma data que o irmão Márcio de Lima, lá da cidade de Lindóia, esteve conosco aqui. Então era a mesma data. Então eu liguei para o pastor, falei com ele que era impossível, não podia desmarcar o que já estava marcado. Então, o pastor Jurandir, lá de Itumbiara, foi encontro agora. E agora o próximo foi decidido na reunião do plenário, na reunião de ministros, que o próximo vai ser lá no pastor Dilamar Siqueira, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Então, eu coloquei no coração esforçar, juntamente com os irmãos, de um esforço mútuo, conjunto, de nós, mais uma vez, participarmos de um encontro regional. Amém, irmãos? Mais um encontro regional do Triângulo Mineiro. E para quem faz parte que tem redes sociais como WhatsApp,
os irmãos que têm contato. No grupo eu mandei algumas fotos da cidade, alguns pontos turísticos próximo ao local do encontro, e já comecei assim a divulgar aos irmãos. Às vezes os irmãos podem pensar assim, mas pastor, está longe demais, porque é no ano que vem. Então é melhor estressar pouco agora do que estressar muito na hora, né, irmãos? Melhor estressar pouco do que estressar muito na hora. Por isso que é bom a gente antecipadamente já começar a trabalhar para não ter dificuldade depois, né? Amém? Amém. Então, é bom esse companheirismo. É um companheirismo entre pastores de uma boa fé, sem nenhuma tonteria, irmãos bem posicionados, ministros bem posicionados, como o pastor Amadeu Dias, de Patos de Minas, pastor Balsonufo Fernandes, lá de Patrocínio, onde nós tivemos naquele encontro, pastor Daniel Cardoso, de Montes Claros, irmão do pastor Mauro Cardoso, de Anápolis, pastor Daniel Rubens Ribeiro, da Silva de Frutal, bom irmão, pastor Gilamar Rodrigues Siqueira, de Uberaba, onde vai ser o próximo encontro, pastor Isaías Rodrigues Siqueira, Uberlândia, pastor João Batista, de Nova Ponte, pastor José da Silva, pastor José, pastor Jurandir de Oliveira, de Itubiara, pastor Ramon Antônio do Nascimento de Araxá, pastor Rubens Alves Cabral, de Ibiá, que esteve conosco aqui na confraternização que nós tivemos aqui, pregou até na escola dominical, pastor Rubens Alves Cabral, e o pastor Amadeu também esteve conosco aqui também, na confraternização. Pastor Sebastião Antônio Castro, pastor Valcer Rossi, de Catalão, pastor Yendes, de Tuiutaba, até pregou no encontro recente nacional de pastores em Goiânia, esses dias atrás. Então, esse regional faz parte do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, Vale do Paracatu, Sudeste de Goiás e Norte de Minas. Que na verdade no Norte de Minas pega-se aqui no Vale do Paraíba, né? Da Paraupebas. Tá dando microfonia? No caso aqui só tem 3, né? Só tem eu, o pastor Matias e o pastor Sebastião de Castro, lá de João Levado. Amém? Então, se Deus permitir, nós, aqueles que já deram o nome, que já se responsabilizaram, assinaram o termo de compromisso, porque às vezes as pessoas falam assim, mas R$200 a passagem está caro. Está caro? Eu também acho. Que está caro. Mas seria caro se eu fosse pagar agora. Condições. Mas nós temos até abril do ano que vem. Amém, irmãos? Temos até abril do ano que vem. Para poder, né? Abril. Agora, nós até propusemos que cada irmão tirasse R$20 por mês e desse pagando aos poucos. Tem irmão, por exemplo, não vou dizer nome para preservar nomes, tem irmão, por exemplo, que ganha Bolsa Família, comprou 2 passagens. Quando eu falo comprou, não é que comprou agora, mas deu o nome e vai pagar Bolsa Família. Agora, quantos R$20 por mês, R$30 por mês você vai gastar até lá com coisinha? Supera isso os seus 200, até lá em abril, quantas coisas você vai gastar? Com quantas? Com bobeirinha. Estão entendendo, irmãos? Então, é complicado. Nessa lista aqui de passageiro, já tem 36 nomes. Já tem 36 nomes de pessoas que já deram o seu nome, que precisam alguns assinar o termo de compromisso. E só lá em Aranha são 5 pessoas na família da irmã Laninha, né? E irmão Josemar de Lima também vai vir direto da Paraíba, mas a esposa vai conosco no especial daqui, né? Tem os irmãos de Pará de Minas que estão ligando para mim,
para ver se pode arrumar lugar para eles. Falei, tem que aguardar, porque eu falei que a prioridade é a igreja do campo aqui. Se caso, né, prioridade é os irmãos da igreja do campo. Amém, irmãos? Então, vamos nos esforçar, né? Porque se vocês não tivessem um pastor animado para fazer as coisas, aí vocês poderiam ficar tristes. Mas vocês têm um pastor animado para fazer, né? Meio doidão e tudo. Pastor é doido fazer um negócio dele, mas se não fazer, como é que faz? Tem que fazer. Quem quer pegar minha responsabilidade de fazer? Quer? Quem quer pegar? Irmão Léo pega? Não, pega nada. Quem quer pegar? Irmão Zé? Você está aqui, viu, irmão Zé? Não, isso aqui, viu? Irmão Zé disse que quer tomar um banho de cachoeira. Então vai. Aleluia. Amém? Vamos dar uma glória a Deus, irmãos? Glória a Deus! Amém. Isso aí. Então, aqueles que quiserem mesmo, dos 37 que não está aqui, das pessoas que não estão aqui, não deram nome, que procurar, né? Então, quando a gente falou o valor, até o irmão ainda deu um pinote, até um pulo. Mas pastor, gente, você tem que considerar o fato que daqui até lá o diesel sobe, os fretes sobem, os valores sobem. Então, quando eu fui lá na empresa e assinei, pode subir 10 vezes, 20 vezes daqui até lá, o preço continua o mesmo, não vai mudar nada. Estão entendendo, irmãos? Não vai mudar nada. E além do mais, o ônibus é muito confortável, tudo mais, para quem viu nas fotos, né? Isso também ajuda também. Como nós fomos aqui em Pará de Minas, que é pertinho, não precisava de um especial, precisava de um ônibus todo requintado, não, é pertinho. Dá para nós ir a pé 6 madrugadas. Gente. Esforça a minha coragem, Senhor. O tema dessa noite é os Atos dos Apóstolos. São os mesmos atos da igreja de hoje? Os Atos dos Apóstolos são os mesmos atos da igreja de hoje? Essa mensagem, eu fiz questão de falar um pouquinho sobre ela, porque foi uma pergunta que um irmão fez. E essa pergunta, por incrível que pareça, apareceu no meu Facebook, várias pessoas, eu tenho quase 1000 pessoas no meu como adicionado, e várias pessoas manifestaram a mesma pergunta, que tinha entre eles, mas não falava nada. A pergunta de um irmão que crê na mensagem. Então, eu falei o seguinte: bom, se essa é uma pergunta que um irmão fez, deve ser que haja também irmãos no nosso meio que tenham a mesma pergunta. E se você tem, irmão, pode ter certeza, nessa noite, com essa pregação vai ser respondida. A pergunta que o irmão fez foi o seguinte: um certo irmão, outro dia, me fez uma pergunta, a qual creio que seja ser a mesma entre muitos irmãos também. A seguinte pergunta é: pastor, se nós nesse último dia, como igreja restaurada, presta atenção, se nós nesse último dia, como igreja restaurada, temos chegado a ser o grão, a semente original, potencialmente tudo está nessa semente, não está? Eu disse: sim, irmão, tudo está nessa semente, nesse grão original. Porque todos nós sabemos que
foi prometido para esta última era uma restauração. Uma mensagem que viria para restaurar a fé original da igreja primitiva. A mesma fé que os apóstolos tinham em questão de doutrina, em questão de posicionamento, em questão de ministério, em questão dos dons, em questão comportamental. Tudo seria restaurado nessa última era através de um mensageiro profeta. E nós sabemos que esse mensageiro profeta chama-se William Marion Branham. Ele já esteve na terra com essa mensagem. E nós estamos usufruindo dela nessa noite. Essa mensagem restauradora foi prometida por Jesus Cristo em Mateus 17, verso 11, onde o Senhor Jesus disse que usaria, como usou nas outras vezes, o ministério de Elias. E como nós estamos na última era, e esse espírito de Elias seria usado na última era, seria a quarta manifestação do espírito de Elias sendo usado pelo próprio Deus nesta última era para promover, para trazer a igreja de volta à palavra original. Uma igreja que estava praticamente desestruturada, ministerialmente, doutrinariamente, posicionalmente, como no caso da era pentecostal, que é a era de Laodiceia, era necessário um mensageiro profeta para colocar esta igreja em ordem. Então ele continuou: pastor, e por que não vemos muitos sinais e maravilhas e poder e demonstrações do Espírito Santo entre a noiva, uma vez que ela tem sido restaurada à fé original de Pentecostes? E ele continuou: por que não vemos os dons em operação ordenadamente? E por que os sonhos se foram, as visões minguaram, e ninguém testifica de algo sobrenatural, de que algo tenha acontecido, e coisas assim que costumazmente eram vistos na igreja primitiva e entre o ministério de irmão Branham? Eu disse: irmão, você fez um monte de perguntas em uma só. Não sei onde esteja o fio partido, mas vou tentar da melhor maneira possível explicar. Amém? Cadê o irmão Marcelo? Sim. Muito bem. Eu disse para o irmão, eu não sei onde está o fio partido. Você sabe que se uma lâmpada está recebendo energia para trazer luz e iluminar esse ambiente, é porque a energia está correndo normalmente no fio. Mas se aquele fio tiver alguma dobra, algum corte, alguma coisa que impede que a energia passe e dê luz para iluminar o ambiente, a lâmpada pode estar em perfeitas condições. A lâmpada pode estar em perfeita condição. A igreja pode estar mecanicamente bem. Todo mundo bem vestido, todo mundo bem arrumado, posicionado. As irmãs não cortam cabelo, os irmãos não fazem isso, aquilo, outro. Está todo mundo posicionado. Mas parece que a energia não está chegando. Alguma coisa interrompeu. Alguma coisa fez com que não chegasse. Então eu falei para ele: irmão,
Eu não sei aonde esteja o fio partido, mas vou tentar da melhor maneira possível explicar. O fato de Deus curar, libertar, operar os dons numa igreja, não quer dizer que em absoluto Deus esteja naquela igreja. O fato de uma igreja operar os dons, falar em línguas, ter visões e outras coisas mais, não quer dizer que em absoluto, quando eu digo em absoluto, eu estou dizendo na totalidade, não quer dizer que Deus esteja ali, no seu absoluto. Pois o profeta nos ensinou que Deus está na sua palavra. Amém. Deus está na sua palavra. Foi perguntado ao Senhor Jesus Cristo aonde que ele estaria nos últimos dias, quando estivesse uma manifestação de espíritos sedutores, usufruindo do próprio Espírito Santo em operação nas igrejas. Porque às vezes muitas igrejas têm um ensinamento falso, e na verdade a maioria delas tem, principalmente o ensinamento denominacionalismo. O ensinamento, a doutrina é falsa, mas às vezes uma cura que é feita lá dentro, um dom que é operado lá dentro, alguém que receba algo de Deus, é verdadeiro. Quem está entendendo, irmãos? É verdadeiro. Porém, os dons são secundários, os dons são presentes. Então, o fato de Deus estar operando e abençoando um culto numa igreja, numa denominação, seja em qualquer um ato do ciclo religioso, não quer dizer que em evidência Deus está ali em absoluto, porque nós sabemos que Deus está na sua palavra. Amém. E foi perguntado para o Senhor Jesus Cristo que quando tivesse uma manifestação de atos de falsos cristos, operando sinais, e falsos profetas pregando doutrinas, foi perguntado a ele aonde o Cristo estaria. Aonde o Cristo estaria? Cristo é a palavra. Amém, irmãos? Amém. Então Jesus respondeu: aonde estiver o corpo, ali estarão reunidas as áreas. O corpo é a palavra de Deus revelada. Amém. Então Deus está na sua palavra. Amém. Deus está na sua palavra. Um dia um sacerdote católico encontrou com o irmão Branham e disse para o irmão Branham que a Igreja Católica, desde quando foi fundada, sempre ensinou os bispos e cardeais e papas que Deus está na sua igreja. Aí o irmão Branham foi perguntado por esse sacerdote católico: irmão Branham, e então, Deus está na sua igreja? Ele disse: não, Deus está na sua palavra. Amém, amém, irmãos? Amém. Deus está na sua palavra. E se a palavra está sendo falada, e se Deus, aquele Deus que prometeu uma porção da palavra, se ele está naquela palavra em que ele prometeu, é óbvio, é correto de que os sinais estão seguindo aqueles que creem. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Quando o profeta disse que Deus está em sua palavra, irmão, presta bem atenção no que eu estou dizendo. Presta bem atenção. Se prega muito de Noé hoje, se fala muito de Noé, se fala muito da arca. Só que ninguém anda vendo um pregador e construindo uma arca para poder colocar o povo para dentro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aquilo já foi, aquilo passou. Deus está operando em outra era. Em cada era, Deus manifestou uma porção da palavra.
E a porção da palavra em que Deus se manifestou é ali que Deus está. Amém, irmão? Amém. Por isso que o profeta diz: Deus está em sua palavra em que Ele prometeu. Amém. Então nós temos várias escrituras que Ele prometeu para hoje, para esse tempo, para essa era. Por exemplo, Malaquias capítulo 4. Elias viria para converter o coração dos filhos de volta aos pais de Pentecostes. Viria trazer uma restauração. Essa é a escritura para esse dia. Então Deus está na sua palavra. Amém? Amém. Ele prometeu em Mateus 17:11 que Elias estaria aqui restaurando a igreja. Então essa é a promessa para esse dia. Então Deus está em sua palavra. Ele disse lá em 1 Tessalonicenses 4,16 que antes do arrebatamento deveríamos ter antes o quê? Um alarido. E alarido é a mensagem. Então Deus está na sua palavra. Amém, irmão? Ele disse também que em Apocalipse 10:7 estaria ecoando a sua palavra neste último dia, cumprindo essa escritura. Então onde Deus está? Deus está na palavra em que Ele prometeu que cumpriria naquela era. E naquela era, quando Deus está cumprindo aquela palavra, Deus está na sua palavra. Amém? Amém? Então, a igreja, a denominação, ou qualquer ciclo da sociedade que rejeitar essas escrituras que estão se cumprindo agora, nesse último dia, profeticamente, não estão na palavra. Não estão. Porque Deus está na palavra em que Ele prometeu. Amém, irmãos? Você crê no que Deus prometeu, irmão? Então, obviamente, Deus está juntamente com você na palavra. Amém? Então, o fato de Deus curar, libertar, operando os dons numa igreja, não quer dizer que em absoluto Deus esteja naquela igreja. Pois Deus está na sua palavra. Mas os sinais seguem onde está a palavra. Quem está entendendo? Os sinais seguem onde está a palavra. E é aí que vem a nossa grande responsabilidade. Porque se eu sei, se você sabe, que Deus não se encontra em nenhuma portinha de denominação, de religião, mas pastor, o senhor acabou de dizer que lá os dons operam. Eu estou falando da palavra, amém, irmão? Eu estou falando da promessa que Deus fez. Então, se nós temos ciência de que Deus está na sua palavra em que Ele prometeu, e os sinais seguem aquela palavra, então é uma responsabilidade muito grande nossa estar vendo em nosso meio o Cristo ressurreto aparecendo em nosso meio. Amém. Aparecendo como? Através de sinais, maravilhas, manifestações do Espírito Santo. Quem está entendendo, irmãos? Vê? Alguém chegou para o irmão Brana e disse assim: irmão Brana, você está tentando ensinar o povo uma era apostólica que já acabou. Aí o irmão Brana disse: mas aonde você viu isso nas escrituras de que a era apostólica já terminou? Ele disse: a era apostólica terminou com os apóstolos. O irmão Brana disse: não, a era apostólica ainda continua. Vamos ler Atos 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e os filhos dos vossos filhos, e a todos que estão longe, e a quanto o Senhor nosso Deus chamar. E o profeta respondeu: Deus continua chamando? Continua chamando. Amém, irmão? Então a era apostólica não cessou. A era apostólica continua, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmão? Então, os sinais da igreja não está mais em Jesus estando com eles, mas Jesus estando neles. Os sinais que Jesus disse que a igreja faria, não seria mais Jesus fazendo entre eles, mas seria Jesus dentro deles fazendo. Jesus dentro de mim, dentro de você fazendo. Amém?
os sinais seguem aos que creem. Os sinais seguem aos que creem. É claro que ninguém, nem nós não somos bobos de colocar os sinais na frente da palavra. A palavra vai na frente primeiro. E os sinais vai seguindo a palavra. Amém, irmão? Dessa maneira. Então o problema é que nós temos que entender que este Deus, que falamos que fez grandes coisas no ministério de Paulo, que fez grandes coisas no ministério de William Branham, este mesmo Deus continua o mesmo hoje, fazendo as mesmas coisas. O problema é que nós colocamos esse Deus num cantinho na história. Nós devemos levantá-lo e tirá-lo da história e colocar no presente aqui agora. Por isso que o profeta pregou a mensagem, levantando e tirando da história. Nós não cremos num Deus histórico, nós cremos num Deus do presente agora. Amém, irmão? Falando nisso, o irmão Eustáquio pediu à igreja, em nome dele mesmo, em agradecimento ao que Jesus Cristo deu a ele o livramento, de que nenhum osso dele está fraturado. Amém, amém, irmão? Amém. Só uma luxação, uma dorzinha, né? Os sinais da igreja já não era mais Jesus estando com eles, mas Jesus estando dentro deles. Se minhas palavras estiverem em vós e em mim, disse Jesus, pedireis o que quiseres e tudo será feito. São João 15, 7. Está vendo como é que os sinais vão seguir? Está vendo como que os sinais vão seguir? Sim, irmãos. Existem sinais lá fora que são feitos, sinais forçados que forçam muito o indivíduo, forçam o indivíduo a fazer jejum terrível, quase acabando com o estômago, forçam o indivíduo a subir montanha, forçam o indivíduo a fazer sacrifício de tolo, entregar soma de dinheiro em cima do púlpito para receber uma cura, mas os sinais seguem a palavra e temos um sinal mais identificado, mais puro, mais verdadeiro. Amém, irmão? Jesus prometeu estar na igreja fazendo as mesmas coisas que ele fez quando estava aqui na terra no corpo de carne. Jesus disse, se minhas palavras estiverem em vós, e vós em mim, pedirei tudo o que quiserdes. Tudo. Amém? Amém? E ele disse mais, e esses sinais que eu faço, vocês farão obras maiores do que esta, porque vou para o Pai. São João 14, verso 12. O evangelho que Paulo pregou não estava baseado apenas no argumento. Não estava baseado apenas em palavras bonitas, acompanhadas de frases estonteantes, impactantes e assim por diante. O evangelho que Paulo pregou não estava baseado no argumento. Não estava baseado no argumento. Ele disse que as palavras de sabedoria ele colocou de um lado. Ele disse, olha irmãos, o evangelho que eu estou pregando, ele não é baseado em palavras de conhecimento, em sabedoria humana. Não, de forma alguma. A mensagem que eu prego, ela vem depois disso com demonstração do poder do Espírito Santo. Então, primeiro Paulo pregava a palavra, como William Branham também pregava, deixava os cartões de orações na mão das pessoas. Primeiro ele pregava a palavra, depois que ele pregava a palavra, e então fazia com que as pessoas crescessem o nível de fé, ouvindo a palavra. Porque, presta atenção, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E quando estamos ouvindo a palavra de Deus, algo dentro daquele que está recebendo vai criando alguma coisa, para que no momento em que ele receber a oração de imposição de mãos,
ele possa sair dali curado pelo poder da palavra revelada. Então Paulo primeiro pregava a palavra, e depois de ter pregado a palavra, chamava o povo à oração. E ele disse: a minha pregação não consiste em palavra de sabedoria, como persuasiva, tentando ganhar sua mente. Não, é tentando ganhar sua alma. Amém, irmão? Captar sua alma para receber a palavra de Deus. E depois que Paulo expoa, quando Paulo colocava a palavra, expusasse as palavras, quando Paulo vinha expondo a palavra, colocava a palavra em exposição, depois que ele colocava a palavra de Deus em exposição, logo depois disso os sinais eram operados. O profeta irmão Branham disse assim uma vez: sabe por que eu não oro pelos enfermos antes da palavra? Porque a oração dos enfermos e os dons não podem ir na frente da palavra. A palavra vai primeiro, amém, irmão? E depois que a palavra é pregada, cria-se um nível de fé na pessoa para receber sua cura, para receber sua libertação, para receber o que quiser de Deus nessa noite. Amém, irmão? Aleluia. Em 1 Coríntios 2, 4, 5 ele disse isso. Então observe bem, que eu quero mostrar para os irmãos uma coisa aqui. No livro da era de Esmirna, vamos ver o que o irmão Branham disse aqui. Na era de Esmirna, o profeta irmão Branham chamou a atenção da igreja concernente isso. Por que não existe hoje em dia uma força na igreja como antes existia? Ela tornou-se uma monstruosidade. No instante em que a igreja moveu-se em direção à forma e ao cerimonialismo, e em direção ao sacerdócio, organizando os ministros em um grupo que decidia a liderança, a parte do Espírito Santo e sua palavra, nesse mesmo instante entrou a morte e ela começou a adoecer. E conforme adoecia, transformava-se em um grupo de pessoas sem poder, cuja única arma era só o argumento que tinha agora. Era só o argumento que tinha. Argumento, 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 instrução, 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 palestras e palestras e palestras, mistério, mistério, mistério. Conversa, conversa, conversa. No instante em que a igreja lançou de fora, colocou de fora o Espírito Santo e sua palavra, por meio de lideranças, de homens organizando, nesse momento o Espírito Santo foi colocado à parte para fora e sua palavra. Nesse mesmo instante entrou a morte e ela começou a adoecer. E conforme adoecia, transformava-se em um grupo de pessoas sem poder, cuja única arma era o argumento. Ela não podia produzir nada do Espírito, pois suas esperanças estavam baseadas sobre programas e não sobre a fé em sua palavra. Amém. Eles semearam um programa e, portanto, colheram um programa. Eles semearam perversão e, portanto, colheram filhos pervertidos. O irmão Branham está falando, obviamente, da situação da igreja de Esmirna. Esmirna, quando ela, então, adotou a política e a governança humana, passou a igreja a ser liderada por homens, ao invés do Espírito Santo. Ela acabou sendo guiada por homens, conforme o Senhor Jesus Cristo tinha falado, que chegaria um ponto em que as pessoas rejeitariam o nome do Senhor Jesus Cristo e então receberia outro nome que não era o dele. E então, quando isso aconteceu, a igreja mergulhou profundamente nas teorias humanas, nas ideias humanas. A igreja passou a ser liderada pelo Estado,
homens capacitados passaram a ser líderes das pessoas em locais, em regiões, em distritos, e a igreja então passou a ser direcionada por liderança humana. E quando isso aconteceu, o Espírito Santo se desvaneceu, o Espírito Santo foi deixado para fora. Pois toda vez que o homem tenta por si mesmo guiar a própria igreja de Deus, a igreja cai, o poder cai, e mingua tudo e não acontece nada. Os irmãos estão entendendo? O profeta irmão Branham continua dizendo na mensagem a revelação de Jesus Cristo. Presta bem atenção nisso aqui que é importante. Página 5. A revelação de Jesus Cristo. Página 5. Ele diz o seguinte. Isso aqui que me chamou a atenção. Agora recordem isso. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Amém. E agora? Recordem isso. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Que Atos? Quando as gráficas, quando os autores fizeram a Bíblia, colocaram todos os livros juntos, de Gênesis a Apocalipse, quando chegaram no livro de Atos, eles colocaram assim, livro de Atos. Pode observar em todas as Bíblias, está dizendo livro de Atos. Muitos leem isso e não sabem. Muitos leem isso e não sabem. Livro de Atos. Que Atos? Atos são obras. Atos são ação. Aí o profeta diz o seguinte: o livro de Atos é o livro do Espírito Santo movendo-se através da igreja. Amém. É os atos do Espírito Santo sendo feito na igreja. Amém, irmão? É os atos do Espírito Santo sendo feito e mostrado na igreja. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem. Amém, irmão? Em meu nome. Ele disse em São Lucas capítulo 24, verso 47, que em seu nome também se pregasse arrependimento. Então a igreja de Atos do Espírito Santo nos apóstolos, ali foi as obras, não eram as obras de Pedro, não eram as obras de Filipe, não eram as obras de Mateus, eram as obras de Deus, eram as obras do Espírito Santo nesses homens. Amém, irmão? Foi tanto que Pedro mais João, saindo do culto na Porta Formosa, disse: nós não temos poder para fazer esse homem andar, nós não temos condições de fazer esse homem andar, mas no nome de Jesus Cristo tem. Amém, irmão? Mas no nome de Jesus Cristo tem. Nós não temos poder algum, mas no nome de Jesus Cristo essa enfermidade vai embora. Amém, irmão? No nome de Jesus Cristo, esse problema, essa dificuldade vai ser sanada. Porque não é o nome de qualquer pessoa que nós estamos invocando, é o nome do Deus Todo-Poderoso que nós estamos invocando. Amém, irmãos? Presta bem atenção. Nós somos tão privilegiados que o nome de Deus foi guardado para ser revelado para nós. Deus escondeu até dos anjos, mas para nós foi revelado. Amém? Amém. Então observe isso aqui. Aleluia. Deus nos tem restaurado, irmãos, para estar de volta à palavra original, de volta à semente. Quando a igreja entrou e mergulhou nas trevas, olha para ali para o 4, na era de Tiatira. Observe que na era de Éfeso, ali estava a igreja a todo vapor. Mas pastor, se Paulo na era de Éfeso tinha toda a palavra revelada, por que esse pouquinho de escuridão ali? Você sabe por quê?
Porque mesmo estando na primeira era, e Paulo tendo a unção do leão, e Paulo tendo toda a palavra, e todos os atos de Deus sendo feitos na igreja, tinha um espíritozinho lá chamado anticristo caminhando dentro. Estão entendendo, irmãos? Tinha um espíritozinho caminhando lá. Tinha um espíritozinho lá interpretando bispo, interpretando ancião, falando que bispo deveria ser uma pessoa mais que tinha que tomar conta de um povo local e tinha que dar respeito para ele, sendo que o bispo é o pastor. Outros lá fizeram um grupinho lá, não, ancião tem que ser um homem que é responsável a tantas e tantas igrejas. Ancião é um homem de idade, um homem de experiência. E eles estavam interpretando isso. Quem está entendendo? Mas a igreja continuou lá. Ela continuou com o poder do Espírito Santo, através de Irineu, através de São Martim. Mas quando chegou na quarta era, irmãos, o domínio feminino, a igreja que levou um nome, que tirou o nome de Jesus Cristo para fora, colocou Trindade para dentro, tirou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, colocou os ofícios, colocando eles como 3 pessoas distintas. Então, quando se coloca interpretação na palavra, o que tem que acontecer? O poder tem que cair. Quando você coloca a interpretação na palavra, o que tem que fazer? O poder cai. Quando se ora menos, o poder também cai. Quando se consagra pouco, também cai. Quando se lê pouco, também cai tudo. Quem está entendendo, irmãos? Então a igreja começou então a perder poder, porque começou a colocar suas próprias ideias na palavra, começou a colocar suas próprias razões na palavra, e o homem passou a ter então divindade entre as pessoas. O homem passou a ter divindade, sentando como Deus, falando como Deus, exercendo tudo como Deus, mas negando tudo que era de Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Então, quando a igreja mergulhou nessas trevas, então morreu. Tudo que tinha na palavra desapareceu. A igreja mergulhou na escuridão. Mas Deus começou a trazer justificação e uma raiz de esperança começou a brotar na sua mensagem. Amém, irmão? Aquela semente original que caiu no dia de Pentecoste, Deus disse e prometeu que aquela semente voltaria outra vez na última era. Mas essa semente não apareceu de uma vez não, porque quando você planta algum tipo de árvore que vai dar algum tipo de fruto, a primeira coisa que tem que fazer é que a semente tem que apodrecer, tem que cair no chão e morrer. E essa semente que foi semeada morreu nessa era da Odisseia, mas brotou com João Wesley, brotou com Lutero. E brotando com Lutero, lá estava aquela árvore que começou no dia de Pentecostes sendo voltada outra vez. E ela começou com algumas folhinhas, e ela cresceu, e logo Deus viu que ela cresceu mais um pouco, veio então os frutos, através da era pentecostal. E então, quando a era pentecostal tinha os frutos, que é os dons do Espírito Santo, eles disseram: temos tudo. Não, irmão, a casca não é a semente, dentro da casca está a semente. E eles pensaram que os frutos, a restauração dos dons, era a semente prometida que Deus tinha prometido. Não, a semente estava lá dentro, porque o grão original está aqui agora. E tudo que está na semente, potencialmente está tudo dentro dela. Numa semente de laranja está a árvore, está a folha, está o pólen, está a flor. Numa semente, potencialmente está tudo ali dentro. Amém, irmãos? E Deus nos restaurou para a semente original. E potencialmente nós temos tudo. Amém. E a pergunta vem: por que tudo não está acontecendo? E porque se tudo está difícil de ver? Estão entendendo, irmãos? Aleluia.
Na página 340 da exposição das 7 eras, na página 340, presta atenção, 340, o irmão Branham diz: todavia, nosso tempo agora é o tempo da colheita, porque estamos de volta à semente original. Então tem que chegar em cena nesta era aqueles que levarão o trigo e o joio à maturidade. Então, os falsos cristos e os falsos profetas estão aí fora. Estão vestidos de paletó, com gravata, levando o joio, atando em molhos, porque eles estão o quê? Eles estão levando o joio à maturidade. Através de quê? De falsos ensinos, falsas doutrinas, falsas teorias, o mundo lá dentro. Mas existe aqueles que estão levando também o trigo ao amadurecimento. Amém, irmão? Amém. Levando de volta a palavra original, com o verdadeiro batismo, com a verdadeira santa ceia, com a verdadeira doutrina dos apóstolos. O joio está amadurecendo muito rapidamente sob a orientação de mestres corruptos e pastores afastados de Deus por meio dos seus intelectos e teologia, afastando o povo da palavra. Porém, o trigo também tem que amadurecer, e para ele Deus está enviando o profeta mensageiro com o ministério vindicado para que seja aceito pelos eleitos. Você aceitou, irmão? Aleluia! Eles ouvirão esse mensageiro, todo eleito vai ouvir essa mensagem. Eles o ouvirão assim como a primeira era ouviu a Paulo, e amadurecerão na palavra até se tornarem uma noiva à palavra. E quando ela se tornar noiva à palavra, os prodígios serão encontrados nela, os quais os sinais vão acompanhar a pura palavra da fé. Então o negócio é o seguinte: enquanto ela não tornar então a noiva à palavra, ela tem que se tornar noiva à palavra para que os sinais e prodígios sejam acompanhados através dela. Quem está entendendo, irmãos? Existe gente, irmãos, que está na qualidade de povo no mundo. Outros estão na qualidade de igreja e outros estão na qualidade de noiva. Sabia disso? Sabia disso, irmãos? Você sabia que Israel no Egito não podia ser chamado de igreja? Porque lá dentro do Egito eles eram chamados de povo. Povo escolhido. Era povo, não era igreja. Para ser igreja tem que sair. E quando eles saíram do Egito, através da mensagem, se tornaram igreja. E mesmo sendo igreja, ainda não era noiva. Porque para ser noiva tem que possuir a terra de Canaã. Amém? Então somente Josué e Caleb que estavam tendo os verdadeiros sinais na sua vida. Quem está entendendo, irmãos? Vê? Então vou repetir outra vez. Eles ouvirão esse mensageiro, assim como a primeira igreja ouviu a Paulo, e amadurecerão na palavra até se tornarem uma noiva palavra. E então, quando isso acontecer, os prodígios serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Então quer dizer que a noiva ainda não sabe quem ela é. E o profeta diz: quando a noiva souber quem ela realmente é, algo vai acontecer. Amém, irmãos? Quando a noiva souber quem realmente ela é, algo vai acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vejam bem. Então o profeta irmão Branham também diz na mensagem à era de Éfeso, parágrafo 39. Vamos prestar atenção nisso aqui. 39. Estes 7 mensageiros estão dando a conhecer a Deus ao povo. Então veja bem, são 7 eras, 7 mensageiros. Deus visitou os gentios para tirar do meio dele um povo, como diz o irmão Branham, a Bíblia, Paulo diz aos Efésios, ao livro de Atos.
você observa que esses 7 mensageiros são tidos como estrelas, e essas estrelas refletem ao povo o que Deus é. E estes 7 mensageiros estão dando a conhecer a Deus ao povo. Aqueles que os receberam, recebem aquele que o enviou. Está vendo, irmãos? Eu pensava, irmãos, na denominação, que era simplesmente levantar a mão e aceitar Jesus. Eu pensava que era assim, mas não é assim não. Não se recebe Jesus assim. Não se aceita Jesus assim. Jesus deu a receita certa. Como aceitar Ele? Ele disse: aquele a quem enviar, se aceitar, é a mim que me recebe. Porque em cada era Deus enviou mensageiro. Amém, irmãos? Em cada era Deus enviou mensageiro. Aquele que receber a quem eu enviar, é a mim que estarão recebendo. Você sabe como que eu aceitei Jesus? Eu aceitei Jesus pelaquilo que Ele prometeu na palavra. E à medida que eu aceitei, nesse momento eu recebi Jesus Cristo. Porque eu não rejeitei o que Ele enviou. E se você rejeita o que Deus enviou, você nunca aceita Jesus. Você pode vir no altar, levantar a mão muitas vezes, aceita Jesus, se você não aceita aquele que Ele envia primeiro. Estão entendendo, irmão? Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Não tinha nenhum mensageiro na era, começando por Paulo, nenhum, até chegar o William Branham. E Jesus deu a receita de como aceitar Ele. Ele deu a receita de como a igreja no futuro deveria aceitar Ele. Ele disse: aquele a quem enviar, se receber, é a mim que está me recebendo. Amém? Aí está. Então, como que você aceitou Jesus nessa última era? Baseado naquilo que Ele prometeu. E Ele prometeu enviar um profeta, e eu recebi o profeta. Então eu recebi aquele que Ele enviou. Amém, irmão? Aí ele continua: estes 7 mensageiros estão dando a conhecer a Deus ao povo. Aqueles que o receberem, vai receber Jesus Cristo. Eles falam e operam de acordo com sua autoridade. Ele os sustenta com todo o poder da divindade. O profeta William Branham disse: não importava o quanto que Jezabel gritasse, berrasse, perseguisse Elias, Elias era profeta dela. Amém. Não importa o que qualquer igreja pensa acerca do profeta William Branham. Não importa o que a sociedade hoje no mundo pensa acerca do que nós cremos. De qualquer maneira, um profeta enviado para o mundo inteiro é para eles também. Mas feliz para aqueles que o recebem. Amém, irmão? Quando Deus envia um profeta, ele é enviado para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Não importa o que eles digam, é para eles também. Mas feliz é para aqueles que o recebem. Agora, continuando. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, dando a última comissão: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então o que ficou no céu ficou sem poder? Não. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí essa igreja diz: vou repetir o que ele disse. Não está obedecendo. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Amém. Consumação das eras. O irmão Branham diz: é consumação das eras. Amém, irmãos? Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. É a consumação das eras. Assim sendo, ei-lo aí, no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha lá, 7 igrejas. O castiçal representa 7 igrejas. E Cristo está andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Amém, irmãos? Cristo não deixou a igreja, disse que estaria dentro dela. Amém? Eis que estarei convosco
até a consumação do século. Quer dizer, consumação das eras. Enquanto nós estamos aqui, a era não terminou. Então Ele está aqui em nosso meio. Amém? Agora, vamos observar outra coisa importantíssima. No parágrafo 11, ele diz o seguinte. Parágrafo 11. Ele diz o seguinte. Agora, quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer agora. A igreja verdadeira... então quer dizer que é uma falsa. Claro que tem. A igreja verdadeira sempre se esforçará por ser igual ao original do dia de Pentecostes. Eu pergunto, tem igrejas aí se esforçando para ser igual à igreja de Pentecostes? Tem, irmão? Existem igrejas aí se esforçando para ser igual à igreja de Paulo? Você não consegue ver. Você não consegue ver aplicando a Santa Ceia correta. Você não vê aplicando como vestir corretamente as mulheres e os homens. Você não vê aplicando o corte de cabelo como pecado nas mulheres. Você não vê. Então eles estão se esforçando para ser igual à igreja de Catos? A igreja verdadeira sempre se esforçará por ser igual ao original do dia de Pentecostes. A igreja verdadeira deste dia procurará se aproximar ao que foi a primeira. E os mensageiros das igrejas, tendo o mesmo Espírito de Deus, procurarão se aproximar do que foi o apóstolo Paulo. Amém, irmão? Amém. Claro que não serão exatamente como ele, mas os verdadeiros mensageiros serão os que mais se assemelharão a Paulo. E você? A gente tem que se basear no original. Tem que ser. A igreja verdadeira sempre será que vai procurar seguir os passos dos seus fundadores em Pentecostes. E seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo, primeiro mensageiro da era, pois foi ele que colocou a base. Amém, irmão? Agora, no parágrafo 14. Agora, desta primeira chave que temos recebido do Senhor, vem outra verdade não menos maravilhosa. Eu disse que a igreja verdadeira sempre procurará ser como foi no livro de Atos. Isso é exatamente a verdade. Porém, temos descoberto que a palavra também ensina que há uma invasão de erros que dão como resultado um escurecimento completo da verdade no último dia. Lá no século. A última era. Ele está dizendo, porém, temos descoberto que a palavra também ensina que há uma invasão de erros que dão como resultado um escurecimento completo da verdade no último dia, quando a vinda do Senhor é iminente. Agora, a pergunta em nossas mentes é, Deus se esqueceu dos seus? Não. Amém, irmão? Deus não se esqueceu dos seus. Vê? Deus não deixará eles caírem em um estado de completo engano? Não, jamais deixará, porque a palavra vai tirar eles. Amém? A palavra vai tirar eles do meio dos escolhidos ali, do meio daqueles que estão enganando. A palavra será a única coisa que os tirará de lá. Amém? Então vamos caminhar aqui na resposta do rapaz. Agora que entra a resposta. Ele disse, eu disse, rapaz, você fez um monte de perguntas em uma só. Não sei aonde esteja o fio partido, mas vou tentar dar a melhor maneira possível. Obviamente, disse, Deus não deixou de ser Deus. Deixou, irmão? Não. Deus não deixou de ser Deus. Sua promessa é válida, pois é sua palavra. E, no entanto, os sinais só vão seguir aqueles que creem. E, nesse sentido, parece haver poucos pelas quais os sinais estão sendo feitos ou realizados. É claro que a igreja está em dívida com Deus sobre a não aplicação desses dons
e de certa forma nem promovem a busca, sendo não muito interessante, sabendo que o coração do assunto é a palavra. É aí onde muitos ministros se agarram, porque pega aquela expressão do profeta quanto à primeira e segunda etapa do ministério. Ele disse que a primeira etapa era curar os enfermos. Ele colocava a mão na pessoa e sentia as vibrações e qual espírito de enfermidade estava na pessoa. Depois passava na plataforma e descobria os próprios segredos dos corações que estavam dentro da pessoa. E ele disse: isto é a primeira e segunda etapa do meu ministério. Isso é para atrair a atenção das pessoas. Porém, o coração do assunto é a mensagem. Continua sendo a mensagem, sempre foi a mensagem, mas os sinais seguem a palavra. Amém? Veja. Agora observe. Veja bem. É claro que a igreja está em dívida com Deus. A mecânica, na verdade, ela está sempre pronta. Pois nesse tempo, o poder de Deus que deveria estar operando na igreja se substitui no autoconhecimento da mensagem e o quanto possamos mostrar ao público de quanto a conhecemos. É o que está acontecendo, irmãos. É uma disputa por conhecimento, por desvendar mais mistérios, mais mistérios. Não digo que Cristo não esteja sendo buscado entre o povo da mensagem, mas de todo o coração? A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Não digo aqui que essa igreja de Sarzedo não busque a Deus, mas e de todo o coração? Não digo que Cristo não esteja sendo buscado entre o povo da mensagem, mas de todo o vosso coração? Bom, nesse ponto já não sei. Os cultos de oração viraram praticamente uma homilia, pois parece mais algo como cochichando do que clamando e chorando. Meu Deus! Desespero. Os cultos de oração parecem orações que fazem em restaurantes quando vamos comer. Aquela oração silenciosa para eu comer, obrigado, Pai. Os cultos de oração têm se tornado como orações quando vão comer em restaurante. Os cultos de oração viraram praticamente uma homilia, pois parece mais algo como cochichando do que clamando, chorando e desespero. Os cultos de oração parecem orações que fazem em restaurantes ou lugares para comer, e em outras palavras, fazem uma oração sem que chame muita atenção. E muita oração, diz o profeta, muito poder, pouco oração, pouco poder. Estão entendendo, irmãos? Existe também o fato do povo não ter tempo para jejuar, tempo para consagrar, tempo para orar, pois os tablets, os celulares, os smartphones, a internet, a televisão e etc. Tudo isso tem sugado, tirado força das pessoas para não adentrarem no Espírito e dentro com o Espírito de Deus. As coisas estão muito misturadas, já não são como antes, pois havia uma certa separação de certas coisas, pois as mantinham afastadas ao longe, e aquilo que era talvez considerado não sendo um lugar para crentes, hoje tem considerados fatos. Hoje conceitos têm sido repensados, pois temos uma igreja praticamente envolvida com muitos aspectos dessa vida. Parece haver quase que uma fabricação e uma personificação para tudo, uma falsa sinceridade, um amor fingido, irmãos e ministros trocando aperto de mãos e se abraçando, mas lá dentro se odiando, e muitas vezes tudo numa base de hipocrisia, e tudo é feito como manda o protocolo e o figurino. As pessoas mudaram, uma nova geração veio, e com ela não muita preocupação, mas desejosa em fazer de fato coisas diferentes, cujos os mais velhos não estão e nem vi acontecer.
As viagens, os cinemas, os carros novos, novas vestimentas, os ingressos em faculdades, igrejas finas, instrumentos de última geração, tudo isso não são capazes de chegar aos momentos de unção e presença de Deus, onde apenas um violãozinho e um pandeirinho era o suficiente para o mover de Deus entre o povo. E por outro lado, estamos bem informados, bem alinhados e atenados com as notícias do dia a dia e até da última hora, com nossas plataformas digitais e telefones em nossas salas, junto ao quadro da coluna de fogo, ao ponto de olhar mais para o celular durante um dia do que realmente olhar para as pessoas. Sim, tudo isso é motivo para a não operação e o mover de Deus entre o povo, pois muitos estão preocupados na apresentação tanto da música, da letra, da roupa, do penteado, pois tudo virou alvo de atenção. E aí o poder de Deus é afastado pela luxúria, pelo requinte, pelas intrigas, pelas difamações, pelas divisões, pelas acepções e principalmente se misturando e tentando mesmo que discretamente imitar o mundo. Não que Deus tenha encolhido suas mãos para abençoar um povo, mas se os cuidados desta vida não fossem tão pertinentes, e a unidade não fosse tão dilacerada, e o companheirismo tão desfalecido, e o desejo fervente não fosse tão distante, esta igreja estaria ardendo em poder, e as poderosas obras de Deus eram feitas nela. Estariam sendo feitas pela igreja desta última era, e o Cristo ressurreto com o poder de sua ressurreição estaria se declarando e manifestando entre nós. Aí está porque não acontece, aí está porque tem diminuído, e aí está porque não vemos muitos aqui na frente dar testemunho. E aí está porque não vemos muita gente contar de sonhos espirituais, de visões e outras coisas mais que acontecem. E aí está porque o poder de Deus é minguado. Porque tem muitas coisas neste mundo que está sufocando a igreja. Há muitas vozes laterais abafando a verdadeira voz de Deus nesse último dia. Nós temos nos ocupado muito em trabalhar, ocupado muito em se vestir, ocupado muito em ter o melhor e o melhor, ocupado muito em ter o melhor para o filho e para a filha, ocupado muito com o futuro e esquecemos da vida espiritual que nós devemos ter. Por isso que os poderes de Deus não são levados em conta. Como que vai acontecer? Como que vai manifestar? Como que Deus vai operar? Irmãos sem compromisso, irmãs sem compromisso, se veste de qualquer maneira, não vigia, não se policia ao que vai vestir, vendo, olhando, ouvindo. Aí o Espírito Santo fica manifestado atrás, fica afastado, e o poder de Deus não é visto. Mas tem uma coisa, irmãos, aquela escritura de Jeremias não falha. Amém. Ali não pode falhar. Jesus ainda continua dando uma chance para cada um de nós. Clama a mim e responder-te-ei. Mas deve clamar de todo o coração. Buscar-me-eis e achareis, mas se me buscar de todo o vosso coração. Aí as coisas acontecem, vai acontecer naturalmente. Deus vai abençoar, amém, irmãos? Deus vai abençoar. Aí às vezes a gente pergunta, irmão, teve quantas pessoas no culto de oração? Pessoa, pastor, teve 3, 2, 4. O profeta irmão Brana disse uma vez na sua própria igreja no Tabernáculo Brana: você quer saber como é que é o nível espiritual da pessoa?
Quer saber o nível espiritual da igreja? Chama todos para um culto de oração e vê quem aparece. Estão entendendo, irmãos? E vê quem aparece. Aí ele diz mais: chama todos para um jejum solene e vê quem é que faz até o fim. Chama todos para uma consagração e vê quem faz até o fim. E você vai ver o nível espiritual que está vivendo. As responsabilidades foram embora. Nós ficamos com a mecânica pronta. Sabemos que tem que ir para o culto, sabemos que tem que vestir, sabemos que tem que ir adorar. Aí nós ficamos com a mecânica. Aí pegamos os hinos e cantando, que maravilha. Oh, o culto foi maravilhoso hoje. A mecânica está sempre pronta, irmão. O negócio é a dinâmica. O negócio é a dinâmica. Existe o cantar, existe, mas existe o cantar no Espírito. Existe o falar, existe, mas existe o falar do Espírito. Paulo disse: cantarei no Espírito, falarei no Espírito, orarei no Espírito. Amém, irmão? É assim. Aonde Deus está tem barulho, irmãos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Aonde Deus está, existem ações do Espírito Santo. Às vezes as pessoas querem ver um sinal, querem ver um milagre. Um dia, uma pessoa numa reunião foi a única a aceitar Jesus Cristo. Foi a única a levantar a mão e vir no altar. Aí o pregador disse: seria bom se nós estivéssemos aqui paralítico levantando. Era um milagre. Seria bom se nós estivéssemos mortos aqui ressuscitando. Era um milagre. Seria um milagre. Mas o maior milagre foi essa mulher se rendendo agora para Jesus Cristo. O maior milagre foi ela ter se levantado do assento e vindo até o altar dizendo: eu escolho vida eterna. Amém, irmão? Estão entendendo? Então, Deus está na sua palavra. Você crê nisso, irmão? Deus está na sua palavra. Nunca ponha os sinais primeiro na frente da palavra. Ponha a palavra na frente primeiro. Ponha a palavra na frente primeiro. Põe a palavra. O profeta chamou umas 10 pessoas para orar por elas. E nenhuma delas foi curada. Chamou as 10 na frente e nenhuma delas foi curada. A mamãe disse: vocês devem primeiro se acertar com a palavra, para depois receber a cura. Põe a palavra em primeiro lugar, amém, irmão? Se acerte primeiro. Vamos ficar de pé. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Tua palavra é eterna, Senhor. Esse mesmo Deus está aqui nessa noite. E irmão que entrou aqui sentindo alguma dor, alguma enfermidade, pelo poder da palavra do Senhor, saia daqui agora curado. Porque o Senhor prometeu que estaria na Tua palavra, Pai. E na Tua palavra nós mostramos que o Senhor está nessa noite. Ó Deus, se tem alguém sofrendo com algum mal, com algum sentimento, com alguma coisa estragando, talvez mantendo mau funcionamento, talvez alguma confusão mental, talvez algum problema na coluna, algum problema na cabeça, nas pernas, saia daqui agora curado pelo poder de Deus, ressuscitado. Oh Deus bendito, Deus eterno, dê-nos força, Senhor, para caminhar essa jornada. Oh Deus querido, oh Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos buscar primeiro o reino de Deus, Senhor, e as outras coisas, como cura, como libertação, vai ser acrescentada. Ajuda Teu povo, Senhor, a sair daqui melhor do que entrou, Senhor. Possa sair daqui curado, libertado, regozijando pelo poder que há no nome desse povo poderoso, esse Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus assim permitir, no nome do Senhor Jesus Cristo. Santa Ceia, domingo que vem,
Se Deus assim permitir, estaremos aqui. Amém? Deus abençoe cada um.